Vamos falar da nossa saúde? Essa aqui é para você, que vive sofrendo com dor nas costas. Quem é que nunca sofreu? Eu vou falar. Eu joguei bola ontem, depois de 10 anos sem jogar futebol. Eu pratico esportes, eu pedalo 3 vezes por semana, eu corro de vez em quando, eu faço academia também 3 vezes por semana. Mas como eu movimentei músculos diferentes no corpo, eu tô com dor, e dor na lombar. Um pouco de dor nas pernas e dor na lombar. Quem é que nunca sofreu com isso? É difícil, né? 8 entre cada 10 brasileiros têm dor nas costas e 36% deles têm a dor crônica, ou seja, aquela dor que não passa, aquela dor que incomoda demais. Daqui a pouco vou bater um papo com o médico ortopedista que já está aqui no estúdio, mas antes eu trago para você uma reportagem da Dani Calçavara do Alexandre Oshima, batendo um papo com as pessoas e também trazendo dicas para que a gente não sofra tanto com essa dor que tanto incomoda. Vamos ver a reportagem? Para você que está aí nos assistindo, um conselho. É melhor se sentar para não cair de susto com a notícia que vem agora. Mas tem que sentar com uma postura correta, nada de ficar corcunda. Olha só essa estatística. De acordo com o IBGE, de cada 10 brasileiros, 8 sofrem com dores nas costas. A dor na lombar só perde para a dor de cabeça, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E você, tem sentido alguma dor? Está sofrendo com isso também? Já sofremos, sim. Dor, infelizmente. Mas é aquela dorzinha assim que vem e passa ou é uma dor que fica incomodando? Não, vem e passa. Faz um alongamento, ela passa. Que é jovem ainda, né? Dá pra aguentar ainda. Dói assim de vez em quando ou dói sempre? Dói sempre. Então sofre mesmo. Sofre. Onde que dói mais? Dói aqui, na coluna. Eu nunca senti dor nas costas. Graças a Deus. E como a dor nas costas aflige 80% dos brasileiros, não é nenhuma surpresa que o termo tenha sido um dos mais pesquisados no Google em 2020. A famigerada dor aparece de duas formas. A aguda, que é o famoso mau jeito, e a crônica, que traz um sofrimento mais prolongado. Esse é o caso da dona Josefa. Desde menina, ela trabalhava na roça. Depois de casada, montou uma confecção de roupas junto com o marido e continuou fazendo serviço pesado. Foi quando as dores na coluna começaram. Apareceu depois que eu comecei a cortar roupa, pegava muito peso, aqueles rolos de pano grande, sabe? Aqueles rolão, e eu que desenrolava sozinha, eu que ponhava em cima da mesa, porque quando ele estava, ele me ajudava. Quando não, que acabava os que estavam em cima da mesa, eu pegava sozinha. A aposentada já sabe o bem que um bom alongamento faz, mas quando as dores apertam, ela pede socorro para o fisioterapeuta. Eu ligo, peço socorro, onde ele estiver, ele vem voando. Muito bacana ele, viu? Muito bacana. Boa parte dos pacientes que chegam no consultório tem queixas de dores na coluna cervical, na altura do pescoço e na coluna lombar, a famosa dor nas costas. Segundo o fisioterapeuta Murilo Machado, essas queixas pioraram bastante depois da pandemia. Depois da pandemia aí veio muito jovem aí em torno de 14, 15 anos, eles ficaram muito mais em celulares, muito mais em casa, muito mais com videogame. Então veio bastante jovem nesse período de pandemia. Mas assim, a parte de terceira idade a gente atende muito também por causa de dor crônica de coluna, né? Com desgaste, desidratação de coluna. Ele diz que os tratamentos ajudam, mas o ideal para evitar as dores é mesmo a prevenção. A parte de postura, a parte do trabalho que ela fez durante a vida dela, a falta de fortalecimento, a falta de prevenção, a gente fala muito de prevenção. A pessoa não procura quando ela está bem, ela procura só a hora que está com a dor muito aguda. Então a gente trabalha bastante a prevenção aqui. A gente fala, pessoal, vamos trabalhar a parte de prevenção, a parte de fortalecimento, a parte de alongamento, mobilidade. Não é simplesmente estou com uma dor na coluna e vou ficar parado. Não, você tem que movimentar, você tem que ter um modo específico. Por isso da fisioterapia está ajudando os pacientes. Que legal. Para poder complementar esse tema, eu estou recebendo aqui no estúdio o médico ortopedista Rodrigo Medeiros. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. O que favorece a dor nas costas? É a idade, é sobrepeso, é a nossa postura? Boa tarde. É uma somatória, viu, Gustavo? Boa tarde. É uma somatória de situações. Realmente é uma situação muito comum, né, conforme já foi dito, e a gente recebe muitos pacientes no consultório realmente ligado a esse tipo de situação. É difícil de dizer, e cada paciente tem a sua particularidade realmente,
porque um paciente muitas vezes fica muito sentado ou carrega um peso, faz um esforço, faz uma atividade ali que predispõe a ter dor. Então, falta de exercício físico, né? Então, é outra situação aí muito comum. Então, é uma enormidade de situações que vão causar. Situações genéticas, então tem pessoas que já têm a genética para um desgaste na coluna, então isso vai fazer com que a pessoa tenha mais dor, realmente. Então, assim, é uma enormidade de situações. Exatamente. A Sueli pergunta o seguinte: boa tarde, doutor, fazer pilates é bom para a coluna? Conforme o Murilo comentou, a prevenção é fundamental, né? E como que a gente pensa nessa prevenção? Evitar a má postura é importantíssimo, né? Então, o sofá é um grande veneno, infelizmente, aí, tá? E uma coisa, assim, ativa que a gente precisa, exercício físico. Eu gosto de dizer que o Pilates realmente é uma das melhores atividades aí, pensando nisso, não é a única, né? Muitas vezes a pessoa não tem disponibilidade de fazer o Pilates ou coisa do tipo, mas é uma atividade espetacular realmente pensando nessa situação. O Luiz pergunta o seguinte, sobre lúpus, se isso pode causar dor nas costas. Tem uma coisa a ver com a outra, doutor, ou não tem nada a ver? O lúpus é uma doença reumatológica, as doenças reumatológicas em geral acabam acometendo a parte osteomuscular, principalmente a parte articular, e realmente pode causar dores nas costas, sim. Tá? Mas entra também nessa mesma situação, além do tratamento do próprio lúpus que o reumatologista vai fazer, a prevenção com exercício físico, a prevenção com fortalecimento, alongamento, evitar as situações negativas é importantíssimo. A Maria, da Zona Norte, falou o seguinte, tenho muita dor na coxa. Nesse caso pode ser dor muscular, né, doutor? De repente fazer um fortalecimento, fazer uma caminhada pode ajudar, né? Com certeza. Agora, a dor na coxa, a gente também tem que pensar que pode estar ligada com a coluna. Tem a ver? Pode ser. Por quê? Um dos problemas da coluna é em relação a compressões radiculares, compressões de nervos, que é o famoso nervo ciático. E aí ele pega e passa pela coluna, pela coxa. Então, o problema na coluna, muitas vezes causando a dor na coxa, pode ser sim. Mas lógico, dor na coxa, a gente vai pensar em problemas articulares, por exemplo, quadril, musculares também, né? Posturais também. Então, assim, é uma enormidade de situações que podem causar. O Carlos de Apucarana perguntou o seguinte, doutor, de vez em quando dá umas pontadas nas costas, é normal isso? Isso é bem comum. Situações de pontada. Normalmente são situações ligadas a questões mais agudas, né? Então, por exemplo, estresse emocional. Muitas vezes a pessoa está numa situação de muita tensão ali, é comum essas pontadas. Questões posturais também, então a pessoa fica numa posição inadequada por um tempo prolongado, isso cria ali uma contratura muscular e essa contratura, ela causa dor, né? Então a pessoa muitas vezes vai fazer um movimento, sente uma pontada, então pode ser sim. A Gisele pergunta o seguinte, de Biporã. Doutor, sobre fibromialgia, que me dói bastante, o que pode ajudar a aliviar essa dor, doutor? A fibromialgia é uma doença reumatológica, uma doença, vamos dizer, relativamente simples, mas que não é grave, mas a complexidade da fibromialgia está ligado com a questão das dores que não melhoram, dores crônicas, acabam pegando vários pontos do corpo ao mesmo tempo e, inclusive, a lombar. E entra na mesma situação. O tratamento específico da fibromialgia é fundamental, medicamentos, são várias situações aí que englobam o tratamento da fibromialgia. E associado, então, quer dizer, nós vamos fazer um remédio para dois problemas. Exercício físico aeróbico, ele vai atuar tanto na melhora da dor lombar específica dela, quanto da fibromialgia. Então, resumindo, é um remédio para vários problemas, né? Olha essa situação de Cornélio Procópio. O Juninho falou o seguinte, o meu pai está de cama, doutor. Ele tem muita dor nas costas. Dá para fazer alguma coisa para amenizar essa dor? O pai dele está acamado. Na verdade, se a gente for pensar, é o que a gente carrega durante a vida, que a gente vai ter lá na idade, quando a gente estiver idoso aí, né? Se Deus quiser, né? Estaremos idosos. Rapaz, é o que a gente vem somando de atividade física, vem somando de atividades negativas que a gente evita fazer, né? Então, excesso de peso, porque a gente sempre ouve, eu tô novo, isso não vai ter problema. Pelo contrário, né? Isso vai se somar. Lá na frente, vamos dizer, essa conta vai chegar. E a hora que chegar essa conta, muitas vezes vai resultar aí em dores e incapacidades funcionais. Então, evitar excessos e atividade física, novamente, como se repete, né? Sim. Que se repete mesmo. Para um caso desse senhor que está acamado, é difícil de dizer exatamente aonde está o problema, mas vamos dizer que possa ser da coluna, extremamente comum.
problemas de coluna acabar deixando a pessoa acamada. Mas é muito devagar, é tentar uma melhora devagar, né? Um exercício lento, com muita paciência, ajudando essa pessoa inicialmente a sentar, para que ela comece a ter força muscular para uma atividade simples como é sentar. Isso vai gerar dor, mas tem que saber o ponto até onde isso está prejudicando ou não está, ou está ajudando só, né? E tentar alguma coisa a mais. A fisioterapia é espetacular nesse sentido. Para dores crônicas também, a acupuntura eu gosto muito, eu acho que tem um resultado maravilhoso. E para ir tirando a pessoa dessa situação, né? Mas realmente aí é o remediar, né? Tá e certo. se a gente consegue, a prevenção é sempre melhor. Doutor, a gente falou bastante, olha, chovendo o nosso WhatsApp, de perguntas que a gente não conseguiu responder. Agradeço demais a participação do Dr. Rodrigo por aqui. Se você tem plano de saúde, procure o seu médico. Se você não tem plano de saúde, procure o postinho. Os médicos, a equipe da saúde da família vai até você vai até o posto. É importante, como o doutor falou, manter exercícios de forma rotineira, manter aquela postura legal na hora de sentar, não ficar esparramado no sofá que vai sobrecarregar a sua coluna. São dicas importantes para a gente poder se cuidar. Doutor, obrigado. Choveu de mensagem no nosso WhatsApp. Obrigado pela participação. Até a próxima, viu? É um prazer. Obrigado. Valeu.